O não saber, ele é um ponto de partida essencial para a gente construir uma estratégia de desenvolvimento humano, né? Não sei, vou procurar saber e também entender, preciso saber de tudo? Esse incômodo do não saber, ele é um incômodo que passa por todos nós, pela humanidade. Ele é real. Ele tem a ver com o nosso funcionamento cerebral. Acho que tem uma coisa bem legal aí, que esse não saber, e aí eu busco numa IA ou até mesmo no Google, ele é teste de validação. E isso não gera aprendizado. Eu só tô testando. O que vocês acham sobre isso? É genuíno também? A força do time tá na individualidade de cada um, né? Hoje a cultura das empresas, ela é punitiva, né? Ainda? Você acha que é punitivo? Vocês acham que isso é frescura ou isso é real? Acho que depende da atitude da pessoa. A vida, as questões. As novas gerações têm cada vez menos medo de falar eu não sei. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Eu sou a Aline, psicóloga, especialista em trabalho. E eu sou o Júlio Gomes, consultor e facilitador. Essa aqui é a Firma, uma plataforma de conversas, trocas, muito repertório nosso e dos nossos convidados e convidadas sobre mundo do trabalho, gestão e muitas coisas que a gente enfrenta ou vai enfrentar na nossa carreira. Qual que é o tema de hoje, Marcela? Não sei. Não sabe? Júlio, qual é o tema de hoje? Não sei. Vamos lá, gente. A gente vive num mundo que trata o não sei como falha, como lacuna, como indagação. E como se saber fosse um estado permanente e possível. E não saber fosse descuido, preguiça ou até mesmo incompetência. Mas se você parar para pensar, quase tudo que mudou de verdade na sua vida começou com uma pergunta. Eu não sei. Eu não sei se esse relacionamento ainda faz sentido. Eu não sei se esse caminho é o meu, se esse trabalho é o melhor. Eu não sei. O não sei é o momento em que a gente para de repetir o script e começa a pensar de verdade. E o problema não é não saber. O problema é que a gente nunca aprendeu a ficar com esse desconforto tempo suficiente para que ele nos ensine alguma coisa. E para dialogar sobre isso, além dessa mesa que vocês já conhecem, a gente trouxe também o Alan. O Alan é curitibano, atualmente é líder da área de projetos e experiência do cliente na consultoria Impacto e também é consultor de aprendizagem e desenvolvimento. Já liderou times comerciais e hoje trabalha aí com as pessoas que, como você que está ouvindo a gente, lida com questões como essas. Bem-vindos. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Feliz de estar aqui. Esse é um assunto recorrente na minha vida e acho que de todo mundo. Talvez eu não tenha todas as respostas, né? Se esse é o tema, se é para isso. Tema. Mas tenho certeza que a conversa vai ser produtiva. Não tem como não lembrar, né, do paradoxo socrático antes de começar, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Como isso aparece pra você no seu dia a dia, na sua vida? Como é que você tem lidado com essas questões, Alan? A gente tava conversando um pouco antes aqui de começar a gravação. No off-records. No off-records. Nos bastidores, senão o Maurício de Paula vai ficar bravo com a gente. Isso é recorrente pra mim. Mas entre ontem e hoje isso apareceu 2 vezes. Ontem estava facilitando um time de liderança, falando sobre crenças e valores, enfim. E uma das líderes falou que uma crença delas é não poder admitir que não sabe, mas que isso doía para ela. Eu não tava para tratar aquele tema ali, mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Nossa, vou falar sobre isso um dia depois e como que isso já aconteceu. E hoje de manhã, fazendo um briefing também, líder da área relatando que os liderados tem essa dificuldade de admitir que não sabem algumas coisas ou que não tem as respostas, no caso, né? E que isso também era uma pauta recorrente. Eu falei, curioso como as coisas estão se aproximando justamente da pauta, né? E nesse ambiente, né, no ecossistema da aprendizagem corporativa, o não saber, ele é um ponto de partida essencial para a gente construir uma estratégia de desenvolvimento humano, né? O não saber é o consciente competente. É aquela pessoa que demonstra que precisa aprender. E também serve para mostrar que eu não sei e também não quero saber. Então, acho que essa pauta ela se trata muito de empoderar, né? De você realmente ter a consciência de que o não saber é um ponto de partida para várias coisas que vão ser muito importantes na sua carreira. Agora, eu queria ponderar aqui para vocês que, às vezes, essa primeira fala do Alan, que a gestora, né, estava um pouco indisposta e sentindo incômodo justamente nessa lacuna do não saber. Vocês acham que isso é frescura ou isso é real? Acho que depende da atitude da pessoa, a vida, as questões, tudo que passou na carreira. Eu tinha muito essa questão quando eu era muito jovem no começo da minha carreira. Hoje em dia, e quando liderava times antes de virar consultora, sempre foi uma questão que me ligou muito ao meu time e aos meus liderados. Ela é humana,
ela também não sabe, vamos construir o saber juntos e tá tudo bem, né? É uma questão que eu acho que enobrece todo mundo que decide falar, não sei, vou procurar saber e também entender, preciso saber de tudo? Eu acho que isso é um ponto essencial, porque antes da gente ir para a cultura, como a Marcela trouxe aqui, a gente tem uma questão que é fisiológica. Esse incômodo do não saber, ele é um incômodo que passa por todos nós, pela humanidade. Ele é real. Ele tem a ver com o nosso funcionamento cerebral. Quando eu tô num grupo, eu tenho geralmente um líder do grupo, certo? Exato. Esse líder do grupo nos dá a aparente certeza de que ele sabe ou o que ele tá fazendo ou pra onde ele tá indo. É o teatro da certeza. É o teatro da certeza. Mas a figura do líder também é performar nesse teatro da certeza. Quando alguém que está me guiando diz pra mim, não sei, isso aponta pra mim, enquanto humanidade, um sentimento de estou perdido. E pro nosso cérebro, estar perdido é estar em perigo. Então as nossas decisões e as nossas ações passam a não mais serem coordenadas pelo nosso córtex pré-frontal, que é o lado executivo, que é o que pensa e que raciocina e que estrutura, né, uma resposta e uma ação, mas sim pelo estado de alerta e perigo. E quando a gente faz isso, a gente cai em algumas consequências mais perigosas mesmo, de estar reagindo e não agindo estruturalmente. Mas o mundo corporativo, o mundo do trabalho, as questões relacionais, e aí sim entra a cultura, podem ir para um caminho onde isso é benquisto, porque é uma construção, é um movimento, onde isso é recriminado. E é onde o não saber entra como um bloqueador. E talvez assumir isso esteja relacionado à competência de liderança, à competência desse time. Alan, você acha que passa por aí um pouco dessas indagações que a liderança tem trazido? Com certeza. Tem um ponto para mim que é fundamental, e acho que até conectando com a fala da Marcela, é que quando a gente assume uma posição de liderança, seja jovem ou já mais para frente na carreira, mas está naquela posição de estou começando a ter uma construção com o time, vem um ponto muito importante que é a da aceitação. A gente, quando quer ser aceito, também fica nesse lugar de tô indo bem, tô sendo querido. Tem um ponto fundamental nosso que a gente quer ser aceito e amado do jeitinho que a gente é. E aí eu acho que vem essa não permissão de não saber, porque você quer se mostrar pronto, você quer se mostrar completamente ciente daquilo que você está fazendo. Então esse lugar de não admitir o não sei, ele é muito comum ou no início de carreira, ou em primeiros grupos, porque você está buscando uma aceitação. Isso para mim é básico. Júlio, eu lembro uma das conversas que a gente teve em algumas das mesas, quando você fala daquela pessoa que é consciente ou aquela que acha que sabe, né? O grande perigo de você não assumir que você não sabe, você pode causar uma tragédia também, né? Que é o que a gente chama do inconsciente incompetente, que é aquele cara que acha que sabe. Esse é o oposto do não ser, do não sei, né? Mas eu acho também, mas para fechar isso, que hoje a cultura das empresas, ela é punitiva, né? Ainda? Você acha que é punitivo? Eu como treinador, eu vejo ainda o não saber mal visto ainda pelas empresas. Eu acho que, né, hoje se fala, né, dessa abordagem do não saber como algo construtivo, como a gente está colocando aqui, mas as corporações, as empresas, elas não estão preparadas ainda. No fundo, né? Não lá é no bem fundo, verdade. O gerente comercial, o diretor, na hora que precisa lá do resultado, ou a empresa como um todo precisa chegar, será que eles vão tratar o não saber de uma forma estruturada, né? Com relação aos liderados, né? O Alan trouxe que teve um briefing de uma liderança que fala, né? Os meus liderados ficam incomodados nesse sentido. Quando a gente olha para o ambiente, para as construções culturais, como é que vocês têm visto hoje o trânsito dessas pessoas e a possibilidade de assumirem o não saber? Você que sempre fala da pergunta de 1 milhão, né? Agora você que tá fazendo a pergunta de 1 milhão. Olha, eu acho que é um desserviço social continuar com estruturas corporativas que são punitivas. Óbvio que a gente tá falando de um mundo ideal e inclusive a gente tava falando disso nos bastidores. As novas gerações têm cada vez menos medo de falar eu não sei. Eu tenho a impressão que é um pouco mais geracional. Eu lembro muito do meu pai em funções executivas altas. Não sei, não era uma hipótese, mas vejo muitos millennials, geração Z, imagino a alfa quando entrar também no mercado, que isso vai ser menos um paradigma, vai ser menos um tabu falar, né? Eu acho que a gente vive num mundo extremamente complexo e a gente está passando por uma grande transição daquilo que às vezes começa pequeno e se torna muito grande, ou as grandes verdades absolutas que vão
caindo por terra. E isso claramente vai para o nosso lugar de liderança, que é a principal pauta que a gente está tendo aqui. A gente veio de um universo da gestão, comando e controle, da produção industrial, que tudo era processo, que tudo era desempenho, e isso era fácil de medir. E era muito binário, 0 ou 1. Ou é mais barato, ou é mais rápido, enfim. A gente, como sociedade, sentiu que aquilo não funcionava mais. Isso não nos pertence mais, porque isso... Lembra do Tempos Modernos, do Charles Chaplin? Isso é uma representação dos anos 40 de algo que a gente veio vivendo até aqui. Olha quanto tempo demorou pra te evoluir desse mundo binário, né? E ainda estamos nisso, né? Isso. E aí, quando a gente chega para esse universo onde a gente pede essa liderança mais humanizada, onde a gente pede para falar mais de soft skills, para trazer esse assunto, a pauta para a liderança, ela é extremamente confusa, porque o comando e controle ele ainda está muito presente, e aí a gente quer colocar a liderança humanizada e medir dentro do comando e controle. Então, assim, vamos fazer um treinamento aqui, eu gosto muito dessa pauta do treinamento de segurança psicológica. E aí, qual vai ser a métrica pra gente medir que as pessoas agora estão mais confiantes. Mais confiantes. Psicologicamente. E isso entra exatamente no lugar do não sei. Tá bom, eu quero que você seja mais criativo, eu quero que você inove, busque soluções. Eu quero que você seja mais analítico, eu quero que você construa mais as coisas, mais estratégico. Mas aí eu também quero que você meça isso, eu quero ver a produtividade e o desempenho disso. E aí as coisas não conversam, é completamente conflitante e isso gera o mesmo estresse. Claro que quando a gente está falando do comando e controle da produção industrial, é um estresse físico, né? Um cansaço físico, porque a gente está falando de produção manual. E agora a gente está falando de um estresse mental, porque tá bom, você me pede umas coisas, mas até a página 2, né? Aí eu não posso de fato ser humano, porque eu tô sendo medido, eu preciso entregar resultado. Então acho que a gente ainda tá nesse colapso e por isso que a cultura é levemente punitiva. Aliás, não é nem levemente, é punitivo. Vamos falar real, galera. Vamos falar Vocês estão real. vivendo aí Sem, dia a dia. sem passar pano, né? Ninguém merece. Exato. Então eu quero que você diga que não sabe, porque isso é até interessante para aprendizagem, mas é até a página 2, tá? Depois eu quero que você saiba... Imagina a primeira vez que você falou que não sabia e um retorno negativo, né? Quem não viveu isso como experiência, cara, fazer de tudo para não mostrar que eu não sabia. É a questão de ser punitivo. Trava. E aí, hoje, de novo, como é que a gente destrava? E, de novo, volta para as pessoas, né? Não adianta a gente colocar isso num patamar empresa. Né? São as pessoas, são o seu par, o seu superior, né? Aline, mas qual que é o preço que você tem observado desse também, ou não saber, ou meu Deus, preciso saber a qualquer custo, vou sair correndo, não sei nem para qual direção que eu tô indo? Eu acho que são preços bem caros e que vêm de contas diversas. Tem um preço, e que é talvez o mais notável, que é o preço do próprio resultado. Em uma sala, muitas vezes, temas muito quentes ou muito estratégicos são discutidos em comitês, certo? Sim. Geralmente é assim que se faz. Quando um no comitê discorda ou quer ponderar ou tem dúvidas, se esse ambiente ele não é propício, seja por segurança psicológica, seja por histórico, seja por punição, seja por qualquer outra coisa que se estabeleceu como cultura, a pessoa tende a ficar quieta e as certezas absolutas mascaradas, né, a falsa performance de que eu tive que bater no peito e falar que era aquilo, porque se eu falasse diferente eu ia ser retaliado, vai fazer com que a tomada de decisão seja feita por uma ilusão de certeza e não necessariamente por ter encontrado através da dúvida todos os caminhos possíveis. Exato. E essa conta chega 6 meses depois. E quando ela chega, é fácil que cheguem também, mas eu tinha desconfiança de que isso não ia dar certo. Eu tinha avisado. Eu avisei. Não, e nem assim, eu falei pra mim mesma, eu não falei pra... Olha, eu contei lá em casa, olha, eu tinha certeza que isso não ia dar certo. Mas por que você não falou? Não, eu não falei porque senão eu ia ser o chato, eu ia ser a chata. Eu ia ser do contra. Então, acho que tem esse preço, que é o preço real de reais, né? Que o não saber acaba custeando. Mas tem outros da gente ter que carregar uma capa, carregar uma máscara que foge da sua autenticidade. Se eu não posso ser um humano, e ser humano é ser vazio em sua naturalidade, em sua grande natureza, tampouco eu conseguirei ser inteiro, né? Nessa situação, nessa empresa. Porque você não vai saber como preencher para ser o inteiro, né? Exatamente. E aí onde a gente tem que sustentar capas e cargas que fogem da autenticidade, que a gente vai deixando espaço para o adoecimento. Se eu não posso ser eu, e se eu não posso ser querido e amado do jeitinho que eu sou, eu tenho que me esforçar para ser uma outra coisa. Mas até que ponto? Tem gente que consegue isso de uma forma equilibrada, tem gente que não. E essa conta chega. Eu quero colocar mais um preço em cima da mesa. Vixe. Bora. Vamos lá somar, a conta tá ficando A conta estourou já. Eu penso assim, tudo que eu peço, se eu peço alguma coisa, se eu quero alguma coisa, eu vou ter que dar alguma coisa em troca.
E quando eu peço esse espaço, que eu quero falar, que eu quero dizer que eu não sei, etc., para mim tem um lugar também que eu vou ter uma responsabilidade sobre isso. E até muito conectado com o que você disse, eu acho que estamos no momento com essa consciência de tudo que estamos vivendo, e se a gente está abordando essas questões, tem uma parte da responsabilidade nossa dentro das organizações de começar a trazer essa pauta de maneira até corajosa, para que, se a gente tem lideranças que não dão esse espaço, de alguma maneira encontrar o espaço para falar que não dá mais para ser desta maneira punitiva ao erro, punitiva ao não saber, se mostrando também responsável por fazer isso, por provocar essa mudança, e também ao mesmo tempo, enquanto líder de pessoas, promovendo espaço para isso. Então, se eu tô pedindo, para mim tem uma consequência, um preço que eu vou pagar, de que a responsabilidade também é minha. Não é aquela coisa assim, a gente quer empresas mais assim, líderes mais assado, mas eu mesmo não vou fazer nada com relação a isso. Tem um quesinho para mim aí de coragem, de começar a trazer essa pauta, que talvez seja com o seu líder direto. Não tô falando necessariamente você chegar na sala do CEO, abrir a porta e querer revolucionar tudo. Exato. Mas uma dosezinha de coragem e responsabilidade para entender que você também é agente disso. Isso não tá Alan, essa reflexão, fora. Cara, ela é muito poderosa, porque quando a gente tá falando de relação do trabalho, nos colocamos muitas vezes na posição de vítima e não de protagonista. E essa palavra sempre me vem em todos os episódios, porque o momento hoje, né, da evolução das relações de trabalho e humanas também, pede protagonismo, porque sem o protagonismo a gente não gera mudança. E se você está numa posição de liderança, que você promova isso através das pessoas. É a única forma, pessoal. Não adianta, senão vai virar um método, um processo e volta para o binário, né? Essa pauta se trata de como a gente sai do 1 e do 0, né, e coloca isso numa perspectiva mais 3D, em outras dimensões, sai do plano, né? Para mim isso também é uma herança do comando e controle, porque lá no comando e controle eu chegava na empresa, batia meu cartão, assumia aquele processo que eu era responsável, no final do dia batia o meu cartão e ia embora, e isso estava pronto meu dia ali. Não precisava pensar, não precisava raciocinar. Pedimos pra gente ter espaço para falar, para pensar, o mundo mudou, pedimos por isso. Havia um preço, essa responsabilidade de que, sim, você vai ter que pensar, você vai ter que falar, vai ter que perguntar, você vai ter remunerado, recompensado, que não é só o dinheiro, por pensar. Você vai ter que ser mais humano, e dentro de ser humano tem as nossas benesses e tem as nossas falhas, os lugares onde a gente não sabe, não é 100%. Tem os lados obscuros. Então tinha esse preço junto. Só não nos avisaram, mas a gente tá avisando agora, né? E os perigos nesse mundo de AI, de onde a gente vai pescar informação do não sei e ter que saber a qualquer custo? O que vocês acham sobre isso? Novamente, para mim é uma transferência de responsabilidade. Quando eu tenho oportunidade de buscar uma informação fácil, sem nem verificar às vezes da onde está vindo, e isso não é só sobre AI, isso também a gente já vinha fazendo isso com o Google já também. Não, eu sou de uma época antes dessa ainda, que a gente consultava o pai dos burros, vocês já ouviram falar? Sim. Pai dos burros? Tinha até nome, era Aurélio, era o dicionário Aurélio, era a enciclopédia. Britânica, básica. Acho que o ser humano, ele sempre foi curioso, né, em saber, em testar suas hipóteses, em ver se aquilo que eu tô pedindo está sendo executado e se é a melhor forma de me deixar com certezas. Vale uma ponderação de que confiança é diferente de certeza. Totalmente. Quando eu tenho um espírito de equipe, alguém no time que me fala não sei, mas é um não sei mobilizador, não é não sei paralisador, eu não vou saber nunca mais. Mobilizador é a palavra. É assumir o espaço do não sei para mobilizar que eu saiba, então que eu aprenda, ou que eu traga alguma solução, porque estamos aqui para resolver problemas. Eu acho que tem muito disso, de ter uma confiança que vai além da certeza e uma credibilidade que não passa só por você bater no peito e falar firme, porque eu já ouvi muito isso dentro das organizações. Se você não sabe, você fala com firmeza, fala grosso e peita que você sabe. Bom ponto, né? Quem nunca? Agora, com a IA, fica um pouco mais difícil, porque você rapidamente vai lá e testa se aquela resposta que você está recebendo é real ou não é real. Também tem isso. Como é que você não sabe se tem tantas ferramentas na sua mão? Então, eu acho que assim, ainda que a gente esteja se abrindo mais para essa cultura de segurança psicológica, de confiança, de que tá tudo bem você não saber, de rastros e espectros da liderança humanizada, existe algo que sempre existirá, que é: vocês foram contratados aqui para me gerar o máximo de previsibilidade possível
possível, e ainda existe uma lacuna entre eu que me cobro por não saber e não conseguir ser o melhor para essa empresa que me paga, versus liderar um time que também passa por isso, sabe? Acho que tem uma coisa bem legal aí, que esse não saber, e aí eu busco numa IA ou até mesmo no Google, ele é teste de validação. E isso não gera aprendizado. Eu só estou testando. Ontem mesmo vocês devem ter pesquisado em IAs ou Google uns 4 ou 5 coisas. Vocês lembram? Ou se não foi ontem, foi semana passada, você não aprendeu nada com isso. Lá no começo a gente estava falando da curiosidade, desse não saber, e quando você se coloca curioso, você gera um espaço até, aí vocês podem me ajudar com a parte mais do funcionamento do cérebro, mas é aí que você abre o teu cérebro para gerar algum tipo de experiência que nós adultos precisamos que isso se conecte para gerar algum tipo de ação, para gerar aprendizado. Quando ele é só um teste de validação, é binário de novo, é 0 ou 1. Validou o que eu estava pensando? Ótimo. Não validou? Eu até vou buscar de outras maneiras aqui só para validar. Até eu achar a minha validação, né? E essa absorção, ela realmente não acontece, porque você não está no modo de acionar o conhecimento, você está no modo de resposta. Então você processa aquilo, busca, replica, porque você não absorveu, e vira a página, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que me veio à cabeça agora. A gente já conversou em outros episódios sobre generalistas e especialistas em times. Todos nós, quando nos cercamos de time, quando montamos os nossos times, a gente também tenta achar coisas complementares ao nosso saber, a quem somos, aonde a gente gostaria de levar a empresa, o time, os resultados e tudo mais. Então eu também fico pensando, é genuíno também você não saber coisas e você aprende com o teu time, né? Eu acho sempre uma coisa mágica o quanto eu aprendi, porque era impossível saber de tudo, né? Não somos máquinas, não somos replicantes, ainda não, pelo menos. Então, o que vocês acham sobre isso? É genuíno também? A força do time tá na individualidade de cada um, né? E o espaço que isso seja construído para que todo mundo possa colaborar também, para ser reconhecido também, não no lugar de sou o super dono disso aqui, só o meu conhecimento importa, mas para que essa troca seja genuína até onde você quer ir também. Se somos aqui um time de 4 pessoas para entregar uma tarefa e você é muito da tecnologia, por exemplo, talvez tenha coisas que eu queira aprender com você, mas até certo ponto. E até onde você me ensina que isso colabore para nossa fluidez como time, e até onde eu também não preciso ir, porque tem um ponto de que eu também não preciso saber tudo. Que é a confiança, que não é a certeza, mas é a confiança. Eu acho que isso que você fala, que vocês complementam, me faz pensar também em culturas onde isso não é tão vivo. E a gente tem a figura do bode expiatório, que geralmente é a pessoa que fala que não sabe. É a pessoa que questiona, é a pessoa que tá lá no comitê e fala, depois que todo mundo já concordou com aquela figura hierárquica maior, é quem pondera e diz, mas espera lá. A gente tem certeza disso? É por esse caminho? E se a gente testar as outras coisas? E geralmente essa pessoa no corredor é chamada de nossa lá, encrenqueira, chata, a que sempre vê um problema. Vocês estão rindo, mas não tô rindo pra não chorar. Vocês? Não, porque se identificou totalmente, né? Claro, mas acontece muito. A vivência é clara disso. E eu acho que o risco, Marcela, é justamente a gente ter essas pessoas classificadas, ora, como pessoas muito corajosas e que impulsionam a voz do grupo, ora, como pessoas perturbadoras dentro de uma organização que acaba por promover e permitir que as outras pessoas continuem crescendo e acaba bloqueando essa pessoa que é o bode expiatório, que é aquela que fala verdadeiramente. E o grande risco é que a gente tenha grupos cada vez mais homogêneos nessa carapuça de não posso não saber ou não posso questionar. Perigosíssimo, né? É perigosíssimo. Isso é talvez o preço mais caro que a gente possa colocar na mesa. É da gente ir matando o questionador ou aquela pessoa que realmente assume que não sabe em prol ou vendo que as outras que são, né, as que concordam com a hierarquia, acabam sendo mais promovidas ou reconhecidas. Obviamente todo mundo já trabalhou, né, com essas pessoas que são as indagadoras, mas nós temos que desmembrar elas em 2 perfis. O indagador construtivo, então que faz indagação estruturado, quer buscar uma resposta, tá com aquela curiosidade intelectual, acredita num caminho, mas tem um monte de dúvida, então ele vai construindo isso e vai gerando reflexões no grupo. E tem aquela outra pessoa que usa a indagação só pra teimosia, né? E pra mostrar que tá fazendo alguma coisa, sabe? Então ele questiona, mas não desenvolve, questiona e não aplica. É o crítico e o cri-cri, né? E daí vira o crítico, crítico, cri-cri, exato. Que não agrega, né? E tá cheio de cri-crizeiro nas empresas.
Sim. Na sua, quantos cri-cris tem ali? Sim. Então, De quem você lembrou. de quem Manda você pra ele lembrou? esse episódio. Mas isso é crítico. Então tem que saber usar disso, né? Canalizar isso para atividades construtivas, porque senão você vira o chato na mesa, né? O bode. Desse ponto primeiro, que é a crítica construtiva, a gente falou muito de tomada de risco. Tomada de risco para tomar uma decisão. Quando a gente fala de risco, a gente fala de medo. O medo, ele é o pai e mãe da coragem. Não existe coragem sem medo. Só que da coragem, para mim, e eu me considero uma pessoa muito corajosa, tem uma linha bem tênue da coragem para a idiotice. E aí, para mim, que desse pezinho que você mergulha nessa idiocracia de que eu não preciso mais de um pensamento crítico, eu não preciso mais de uma indagação, eu não quero mais que essa pessoa que não é tão tomadora de risco me questione. Então tem esse balanço para mim do que é a coragem e do que é uma idiocracia, assim, de não quero ouvir a sua pergunta, não quero ouvir essa indagação, você não é tomador de risco, então eu desprezo o seu questionamento porque você está só sendo crítico, você não está com a gente. Para mim tem esse balanço que a gente precisa fazer também. E eu vou pegar essa reflexão e fazer uma pergunta para vocês, né? Nesse momento, onde você estava na posição do não saber, como você tratou essa situação? E eu vou trazer um exemplo para melhorar minha pergunta e a reflexão aqui. Eu tinha um chefe, o Eric Derbanot, que era um francês, e ele fala, Júlio, sabe o que me dá desespero no brasileiro? E isso é culturalmente, tá? Ele estava julgando a gente não, me gerou uma reflexão muito forte. É que vocês, ao invés de falarem não sabem, você fala, deixa comigo. Eu vou falar do jeito que ele falava, não sei porra nenhuma, não sei o que eu vou fazer. Virou um jargão nosso de defesa, se aciona na hora, deixa comigo. Cara, realmente você tá falando, não tenho a puta ideia de o que eu vou fazer, como eu vou fazer, mas agora eu vou ter que achar uma resposta. Vocês já se colocaram nessa posição? Eu acho muito legal o que você tá falando, porque é realmente isso que acontece. Só que quando você fala deixa comigo, você traz exatamente aquilo que é o que a gente procura no saber, que é a confiança. A gente mascara muito que essa pessoa sabe, então eu confio nessa pessoa. Talvez seja o jeito da gente dizer de outras maneiras que eu não sei, mas eu vou dar meus pulos, né? Eu vou dar meu jeito, eu vou te trazer o resultado. É essa confiança para a qual as empresas nos contratam. Mas você tem que trazer, a puta é essa. Isso. Se você não trouxer, Sim. aí vira o julgamento do Eric lá. Você tem que peitar e tem que trazer. Só que o que acontece entre eu bater no peito que eu vou fazer e eu fazer? Às vezes eu fico completamente perdido, porque se eu não assumo que eu não sei, eu não posso nem pedir ajuda. Exato. E será que hoje, nessa situação de você ir buscar e acionar um conhecimento, você não vai colocar lá no Claudinho, ou no chatinho, GPT lá, e trazer essa resposta e não elaborá-la, você processar e conectar e dizer, ou só vai pegar e replicar? Depende do tipo de informação que você está falando, não sei. Você está procurando uma fonte externa? Você está procurando uma coisa que você foi desenvolvendo com o teu time? Foi uma coisa que você mesmo elaborou e você criou com uma outra função? Ou quando você está em posições de liderança que você delega, que é uma grandíssima coisa, delegar. Então, às vezes, você está numa reunião com um C-level e você não tem ninguém do teu time. Você supervisionou, coordenou, mas você não tem os detalhes daquela coisa. Eu sempre confiei no meu time, pouquíssimas vezes não deu certo, e você chega e fala assim, olha, eu não tenho essa informação, mas vou procurar, vou lá conversar com o time que a gente estava desenvolvendo essa coisa, e mais tarde volto com essa resposta para você. Porque eu não sei, porque eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo, é impossível. Existe uma grande diferença entre eu não tenho informação de eu não sei informação. Se você diz pro seu diretor ou pro dono da empresa, pro seu eu não sei, entende que o peso é diferente do eu não tenho e eu já trago eu não aqui. sei se eu vejo. Eu não Sim. sei se eu vejo com pesos diferentes, sinceramente. Vocês veem? Eu tenho para mim que depende de quem vem o questionamento que você vai falar eu não sei, você muda completamente a resposta do não sei. Vou ser bem sincero agora, a hora de tirar a capa aqui de super-homem aqui, que quando isso para mim, quando eu tava dentro de multinacional, quando isso vinha pra mim de cima, era sempre nessa, não sei, mas eu não tenho essa informação, a gente vai ver, isso aqui é um dado que a gente pode procurar, vamos elaborar. Eu tinha 2 estagiários, maravilhosos inclusive, que me perguntavam muita coisa, e várias coisas eu não sabia, e eu ficava, que saco, né? Os caras colocando a bunda na janela. Me ajuda aí, faz aí, procura aí. Então, dependia muito, porém também foi um grande aprendizado, assim, dos cuidados, até como eles eram jovens e primeira experiência em mercado, de que talvez eu precisasse de um pouco mais tempo para explicar algumas coisas para ele, que
a pergunta era válida. Se ele não sabia, ele estava muito interessado. Eles estavam muito interessados em saber alguma coisa, até para fazer sentido. Porque não eram perguntas necessariamente de como eu faço isso. É uma pergunta de por que eu tô fazendo isso? Como é que isso impacta? Principalmente estagiário que faz um pedacinho operacional tem que entender o todo, não consegue ver o que aquilo impacta no todo, né? Mas por isso que eu acho que tem pesos distintos mesmo. Eu vou trazer um exemplo também da vida como ela é. Várias empresas de grande porte, principalmente as multinacionais, você tem essa relação hierárquica e de silos. E nos rituais de reuniões, os rituais de grupo, mas principalmente reuniões de negócio, você tem as figuras, você tem a liderança, você tem a gerência, você tem os analistas, você tem todos os níveis ali, e as pessoas, de alguma forma ou de outra, se preparam, né? No caso dessa empresa, era aquela reunião de revisão de negócios trimestrais, então onde você tem que estar preparado, tem que estar com a informação, né? Tem que estar com conhecimento ativo, para poder argumentar, discutir, né? E demonstrar. E o que acontece é, as pessoas hoje se preparam para essas reuniões, mas a liderança não está conectada com o principal ponto, a principal pauta da reunião. Então, o que acontece? Solta uma pergunta, estavam tratando de revisão de negócio do trimestre. E aí, a presidente dessa empresa falou assim, cara, estamos falando do número, resultado do trimestre, como que está o Carrefour, como que está o varejo regional, lá. Essa liderança fala, cara, eu entrei numa loja e eu vi que não tinha o produto X na gôndola tal, da forma que vocês... Não tinha nada a ver com a pauta, não estava na pauta, não tinha nada a ver com o assunto, e ela jogou para a direita para demonstrar o quê? Poder. E deixar todo mundo na posição do não sei. E aí que começou a acontecer? Todo mundo apanhava toda a reunião, porque havia uma pergunta surreal, do nada, para ser respondida. E todo mundo ficava nessa posição de fragilidade. Então o que começaram a fazer? Um relatório de uma página virou de 20, virou de 50, porque eles pensavam em tudo, eles foram construindo nessas perguntas vagas e essa falta de conhecimento mesmo da liderança, de estar conectado com os reais pontos, os reais dores do negócio, para respondê-la e não responder. Então, olha que doente que é isso. Muito. Então, eu sei, eu não sei, vira tarefa, né? Não vira estratégia. Vira um deck de 100 slides pra, cara, ter resposta pra tudo. Isso, mas você não tem. E a resposta pra tudo é, se ela perguntar, eu bato. Se ela perguntar, eu bato. Mas se você me fizer a pergunta até a página 3, aí já não sei, ferrou. Né? E coloca a liderança que acha que tá numa posição de exercer o poder e de controle, se você estiver bem estruturado, você vai se antecipar a ela, e se ela não souber fazer a pergunta até a página 3, não se decidiu nada, se respondeu um monte de coisa, mas não gerou nenhuma ação, mas né? parece que daí vira uma batalha, né? Isso contra teatro, isso, meu Deus. E é uma Sim. coisa terrível. Não é bom pra ninguém. Eu queria colocar um fogo no parquinho. Alex, eu vou te representar hoje, tá? Lá, no podcast. Fazendo jus. Caramba. Eu queria saber se vocês já passaram algum incômodo com o sabichão. Aquela pessoa que sabe tudo. Sabe tudo. Acaba gerando uma indigestão na equipe. E a pessoa que fica interrompendo a reunião o tempo todo, parece que é o aluno ou aluna, né, que levanta a mão. Eu sei. Eu acho extremamente complexo. O que devemos fazer para tentar atenuar essa atitude do sabichão? O sabe tudo, ele é uma figura importante até na equipe, porque de alguma forma ele vai acionar conhecimentos interessantes, mas ele deixa de ser, e aí ele vira o sabichão mesmo, o sábio, quando ele começa a opinar sobre tudo e dar a opinião final, e ele não desenvolve, né? Então eu tive uma vivência também, morava em Recife, trabalhava na Johnson & Johnson, o gerente regional na época cuidava de uma rede de supermercados que era Bom Preço, gigantesca, a gente fazia uma série de ações com eles, e a gente resolveu contratar essa vendedora para ajudar no desenvolvimento de negócios, né? E ajudar a gente principalmente a cobrir as grandes lojas e trabalhar junto com o time de merchandising para que as coisas acontecessem, né? No final das contas. Só que ela sabe tudo e não sabia nada, não conhecia o produto, não conhecia as pessoas e cagava a regra toda hora. Gerou um puta de um clima terrível na minha equipe, que não durou um mês, sabe? E promotor, a gente tá falando de equipes grandes, vamos falar mais de 80, 90 pessoas. De chegar e falar, Júlio, pelo amor de Deus, cara, quem é essa pessoa? É um ônibus desgovernado, né? Então, o problema do sabichão é o inconsciente incompetente, é o sabichão que caga a regra, fala e não sabe porra nenhuma. Isso, infelizmente, hoje,
Existe muito. Existe. E você, Sabichão, mergulhe, fale com mais propriedade, leia, sabe? Absorva o conhecimento. Não caga a regra, bicho, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem que dar espaço para todos falarem inteligência também de contexto, né? Que Por mais inteligência que você saiba coletiva. tudo, exato, mas você tem que dar promover. espaço para os teus colegas. Eu fui pro lugar do cara dos dados, assim, que geralmente Boa, é o cara dos dados, é o hein? cara dos dados e geralmente é o caga-regra. Só que tem uma parte que, assim, cara, muito legal o seu Power BI, muito legal o seu Excel e o seu PowerPoint. Só que o PowerPoint, o Power BI, o Excel, eles aceitam tudo. A vida real, ela talvez O não Excel é o limite. ela talvez não esteja nem aí pro não sei, seu eu tô- Power BI. Então, acho que é até um convite. Esse exercício de empresa de bens de consumo, existem lugares que tem essa cultura de levar o pessoal para rota, levar o pessoal para conhecer loja, para falar com o gerente, mas onde não é possível, acho que vale o convite de, tá bom, que legal que você me conta essas coisas e que você tem todo esse conhecimento, vamos trocar de papel um pouco? Vamos você pra ponta comigo? Você sabe vamos... que a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha carreira, pessoal, foi eu falo muito da Johnson & Johnson porque foi uma empresa que me acolheu, que me abraçou. Era, fenomenal. Fico até emocionado de saber que existia um lugar tão legal pra trabalhar. Que pena que eu saí, viu, bicho? Mas, Gente, ele tá chorando acabou a real, empresa. tá? RH da Mensagem Johnson subliminar. Johnson. Porque eu conectei com o começo da minha jornada lá, que eu entrei como trainee, e essa jornada do trainee, ela tá muito fundamentada no não saber e de uma empresa querer te ensinar. Então, olha que legal, esses programas são fulminantes, gente. Eu não vejo mais a intensidade, chamava Jovens Talentos, sabe? Tinha um propósito, era legal pra caralho. Bom, mas trazer essa questão pra vivência, né? Nesse momento do programa, eu comecei fazendo o quê? Não é fazendo Excel, porque eu vinha da faculdade, tava com a mente fresca, com a mente brilhante, não era porque era melhor que nenhum outro vendedor, mas antes de vender, vai viver ali no chão de loja o que é a realidade. Como o nosso produto chega até lá, como as pessoas compram, como elas interagem. Vive um pouquinho. Cara, foram 6 meses trabalhando como promotor. E aquilo mudou minha vida para sempre, porque eu aprendi o papel das pessoas. Então, o promotor não é um cara que reabastece o produto. É um cara que cuida do produto e deixa ele exposto para que você, quando for lá comprar, encontre ele, né? Que você tenha uma experiência de compra com a categoria legal, que você consiga navegar, comparar produtos. O gerente da loja tem uma puta bucha para resolver, porque acontece de tudo numa loja de supermercado, pessoal. É surreal. Podia ter uma série sobre lojas de supermercado, Sim. porque aquilo é um universo surreal, galera. Tem coisas desde o ratinho andando no estoque até As relações brigas, ali. relações. Eu vivi 8 anos dentro do supermercado, eu sei bem como que é. Então, poder ter vivido isso, né? Então, você sair, né, do calorzinho do escritório ou do seu home office e ir viver a vida como ela é, criar calo na orelha, que era o sol, né? Deu sol batendo na orelha de você fazer rotas, ajuda muito a você preencher o seu eu através de vivências. E a gente aprende vivendo. Não foi na sala de aula, não foi na universidade, não foi na MBA, foi ali no chão de loja onde aprendi grandes lições por não saber e aceitar, né? E acho que isso é importante para levar quando você talvez faça essa mudança de sair do comercial, sair da ponta. E agora a gente abriu um parênteses bem de consumo aqui, né? Mas para construir depois, para ser o cara dos dados com propriedade e correlacionando as coisas. E aí, entendendo um pouco da vida, entendendo um pouco do Excel e onde isso se Eu conecta. gostei do correlacionar e conectar, porque é isso, cara, se você sabe e tem ou não sabe, vamos trocar, amiguinhos, né? Porque tem coisas ali que eu não sei, mas vendo o que você sabe, vai me disparar que nem acontece aqui com a gente, por isso que o formato podcast prolifera. Cross-polinização. Cross-polinização, gostei disso. A Marcela, ela é brilhante, cara. E, gente, esse papo me faz lembrar de uma coisa. A primeira vez que eu senti que eu poderia ocupar o espaço do não saber, eu lembro quem exatamente me falou isso, que foi a Lucinha, se ela estiver me assistindo. Aí, Lucinha. Aí, Lucinha! Quero te conhecer, hein? Ela foi uma professora incrível que eu tive na faculdade. A gente estava lá, né, na faculdade de psicologia, aprendendo um monte de coisa, e um dia eu fiz a pergunta, mas e se eu tiver com o meu paciente na minha frente, eu não souber o que fazer, eu não souber a resposta? Tinha uma ansiedade sobre isso, porque parece que profissionais da saúde não podem não saber.
né? É igual o piloto do avião. Imagina o piloto do avião não saber. Ele não pode não saber. Acho que o piloto do avião, não Era vamos melhor comparar, ainda, né? talvez Vamos seja acreditar melhor. que o piloto do Sorrento. Será que ele sabe tudo, gente? Esse episódio não é para pilotos de aviões. Isso. Então vamos ser cancelados. Acabou aqui pros pilotos de avião. E aí eu fiz essa pergunta, eu falei, e se eu não souber? E ela me disse, Aline, não sei é uma resposta, não sei é uma frase completa. Quando ela disse isso, eu senti uma paz que eu poderia não saber. E depois que eu me empoderei disso, eu entendi que eu não ia não saber para sempre, eu ia buscar saber. E que existe uma lacuna de tempo entre o reconhecer que eu não sei e sentir essa paz e a mobilização que esse não sei me dá. Da mesma forma que existe esse movimento entre eu sei que eu não sei e eu sei que você sabe. Vamos trocar? O não sei e o espaço entre aprender e saber e contar com as outras pessoas, né? Essa jornada também nos torna humanos. E numa era de talvez reconhecer que a gente não sabe ou que a gente quer não saber. Porque agora é muito fácil a gente preencher esses vazios com respostas que a IA nos fornece. Reconhecer esse espaço também é nos conectar com o espaço de aprendizagem, com o espaço de poder ser, poder me transformar à medida em que vivo, né? E para completar, só que me veio como reflexão também, construindo no seu ponto, é de construir o saber e chegar aonde? Sabedoria. Uhum. Né? Entramos numa parte poética aqui do negócio, mas é muito importante a gente traduzir isso para vocês, porque essa jornada vai fazer uma grande diferença na sua vida pessoal e na sua vida profissional, né? Porque a gente tá nessa jornada para aprender. E quem sabe a gente fique sábio tanto quanto Sócrates, né? Que chegou no ponto de que só sabe que nada sabe, né? Eu acho que o saber mais importante é o saber que a gente divide com os outros. Então eu ainda acredito que a gente tem muita estrada para fazer nisso, seja no mundo não corporativo como no mundo corporativo, ser mais generosos também com as fragilidades dos outros, seja quando você não é líder ou quando você é líder, lembre-se, somos todos humanos, essa é uma grande ponto de força nosso, somos humanos e somos curiosos e temos a capacidade de aprender sempre que a gente quiser. Vamos abrir a porteira pros bodinhos entrarem na É o sala? bode na sala que a gente mudou de animal, a gente abrasileirou. Aqui é meio que a diversidade, tem que traduzir um pouco da nossa cultura, então o bode está na sala. Vamos botar o Alan na fogueira já? Qual que é o seu bode na Eu sala? abri a porteira e não pensei. Tô te dando tempo, Júlio, vamos lá. Eu tô até assando. Não, assando o Alan, né? O Alan que vai o pra Alan fogueira. primeiro. Fiquei na vai. fogueira, né? A gente adora atacar o convidado na fogueira. Tá bom, Vai que vamos vai. lá. Qual que é seu bode? O que tá na sala e que, com relação ao não sei, é verdade, mas ninguém tá falando? Olha, vou voltar no ponto da responsabilidade aqui. Acho que a gente fala tudo isso de uma maneira bonita, de uma maneira corajosa, e tem um ponto do falar do não sei que vai para um lugar, às vezes, de escudo também, né? Assim, então, beleza, entendi que eu tenho esse lugar de posso falar que não sei, que tô aprendendo, e isso vira um escudo para isso nunca ter uma resposta também, isso ser paralisador. Te leva para uma inação, né? Eu acho que tudo que a gente tá fazendo, esses pedidos que a gente vai fazendo, eles têm, a gente chamou de preço, mas eu gosto de chamar de responsabilidade. Se você tá pedindo por esse espaço de preciso de um tempo de aprendizado, preciso de um tempo para buscar essa resposta, é teu dever ir lá buscar e fazer isso também. Gerar esse compromisso de, tá bom, eu ganho tempo e também é minha responsabilidade agora de buscar isso. Então, esse bode pra mim é que eu acho que as pessoas estão pedindo coisas demais, tá faltando um pouco de entender que no que você pede tem uma responsabilidade, tem um preço pra você caminhar junto e fazer que tudo se equilibre. Cara, eu vou construir em cima do seu bode, vou colocar o irmão dele na sala, que eu sou de uma época, cara, que parte do seu pacote, o seu compensation ali, né? Parte da sua remuneração para atrair talentos, as empresas pagavam MBA, o MBA de verdade, não essa pós-graduação que os caras vendem como MBA pra gente, né? O MBA Master mesmo, que é um investimento gigantesco, né? Eu tô investindo em você para você voltar sabendo, né? E as pessoas começaram a buscar as empresas ou os cargos que davam acesso a isso pelo título e não pelo conhecimento, não pela sabedoria. Então se investiu muito dinheiro nisso e tiveram muito pouco retorno de resultado mesmo, mas em termos também de desenvolver os outros talentos. Era um que tinha chance de ir
e que poderia voltar e replicar com toda uma equipe. Porque essa pessoa que foi para o MBA seria uma posição de liderança. Você não vai investir numa pessoa que não tem um potencial para se tornar um talento, um líder, né? Então, o que aconteceu ao longo do tempo? Acabou por conta das pessoas. Então, fica aqui uma reflexão. Gente, vamos assumir de novo as nossas fraquezas, vamos semear esses ambientes onde a gente possa contribuir. Então vamos juntar esforços para a gente resgatar essas organizações que aprendem. A gente não vai desenvolver um conhecimento coletivo se a gente não tiver nesse ambiente que promova a aprendizagem. Então você de RH, você de vendas, de logística, né? Você como profissional, faça o seu papel, dê um passo adiante, traga essa discussão e promova a sabedoria dentro dessa organização. Eu quero conectar com isso que eu lembrei de mais um bode. E essa, vai trazer agora o primo. Caramba! Essa também é direcionado para o pessoal de RH. Eu estou com um bode absurdo de uma palavra que está na moda agora, chamada accountability. Porque agora eu quero que você queira mais. Assim, eu tô achando que você não tá querendo muito. Tá faltando accountability. Tá faltando você querer mais. Jesus então Cristo. Eu te cobro por uma coisa, eu te pago uma coisa... E no fundo, eu tô esperando, queira mais, faz mais. E eu tô te avaliando por essa lacuna, e não pelo que você tá fazendo, eu vou te avaliar, né? pelo a mais. Ferrou, gente. E aí, pra mim, entramos de novo no direitos e deveres aqui, que pode ser aqui da minha cabeça conto de fadas, mas a provocação, ela é sempre válida. Tá bom, a pessoa vai entrar ali na empresa, ela vai ser cobrada por essa parte do processo, ela vai ser avaliada por isso, e junto com isso, tem uma parte que pra mim tá com relação ao seu próprio desenvolvimento. Então, desde o início, você saber, desde o seu onboarding, que a gente espera aqui dentro dessa empresa, que você seja responsável pelo teu processo de aprendizagem, pelo teu processo... Aí você pode ser accountable for, né? Porque daí sim. Aqui você hoje aqui é um analista de dados, vamos dizer. Não dá pra mudar a regra do jogo com a bola em campo, mas né? eu tô esperando que em um ano você avance neste tema, que em 2 anos você avance neste tema. Para isso eu também te forneço trilha de treinamento, ou aí também espero que você também vá fazer o seu papel de buscar além daqui. Aí eu posso te levar para esse lugar da accountability. Agora, vai lá, queira mais, entrega mais aí. Cadê o mapa, né? Cadê o plano de carreira? Não me desce. Isso me dá muito bode. Belo bode. Para mim é uma questão de reflita. O seu não saber é a sua muleta ou o que está te impulsionando? Só uma reflexão, não vou alongar mais a sopa, o brodo, como dizem os italianos. Se doeu essa, pega que é teu, né? Ela gosta de pedrada, bicho. Eu sou boazinha. Eu vou pegar o meu bodinho pra gente finalizar aqui, perguntar pra você se a pessoa sabichona que tanto te incomoda, você tá nutrindo ela porque ela não pode não saber na tua frente, ou você tá também deixando espaços pra não criar sabichões perto de você? O outro tapa, depois vocês falam de mim, né? Ela sempre vem com umas voadoras também. Brilhante. Bom, Vamos nessa? Vamos nessa. Fechamos, né? Fechamos esse episódio maravilhoso. Muito obrigada, Alain. Eu que agradeço. Super Foi valioso. Que jornada. Foi um papo muito bom. Quando eu recebi o convite e fiquei pensando... O que vamos falar sobre não sei? Eu até pensei, é melhor eu não pensar, então vamos do não sei para falar sobre não sei. Vamos no não sei, não sabendo mesmo o que precisa fazer. A vida foi trazendo esses lugares do não sei para mim até aqui, e do não sei eu acho que a gente sai com mais perguntas, mais reflexão. A ideia aqui não era a gente trazer respostas. Não era saber, né? Não era saber. O Era ser episódio não trata de saber. Né, um pouco chamar, né? Daqui a pouco vai descer aqui na mesa. Evoca o paradoxo socrático aí, né? E fazer o convite que eu fiz na abertura da nossa pauta aqui de hoje. Será que você pode ficar mais com o seu não sei para aprender algo sobre isso? Então, a gente vai se recolher e ficar com o nosso não saber. Durma com esse desconforto. E eu espero que, apesar de não saber, isso tenha gerado alguns saberes para vocês. E esse foi mais um episódio da Firma. Se gostou, já sabe, divide com os coleguinhas, com os amigos, amigas, família. Coloca like, ativa o sininho, ajuda a gente a propagar essas conversas maravilhosas. E interaja com a gente, né? Os comentários são essenciais para a gente continuar desenvolvendo conteúdos cada vez mais relevantes e ajudar a disseminar um pouco dessas reflexões e da sabedoria que a gente tanto busca. O A Firma é uma produção do estúdio 1338. A direção geral é do Maurício de Paula e os trabalhos técnicos são da Camila Aguiar e do Diego Notar Nicola. A gente se vê na próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio.